Olá, pessoal. Hoje eu quero apresentar, dentro dos muitos problemas que envolvem revistas científicas, considerando a questão de revistas pagas, revistas não pagas, tal, eu quero considerar um pedaço dessa história, né? E para isso eu vou olhar para esse esquema que eu montei aqui, tá? Esse esquema ele tem 3 letras, né? Tem o A, tem o E e tem o L. O A é autor, o E é a editora da revista, né? No caso a revista, a editora, e o L são os leitores, certo? Os cientistas que estão lendo esses artigos aí, ok? Tem o cifrão, que envolve pagamento, e tem as setas, que elas estão dizendo, né, quem paga. Então, uma seta assim mostra que o autor está pagando para a editora. Tá? Uma seta ao contrário mostra que o leitor está pagando aqui. Aqui a editora está pagando para o autor. Então vamos analisar esses casos, ok? Vou falar de cada um deles e depois a gente vai pensar nesse conjunto. Veja bem, neste primeiro caso, o autor submete o artigo e é gratuito. Ele não paga para publicar caso o artigo seja aceito. Tá? Não estou falando de revista predatória, estou falando das revistas comerciais e não comerciais. Tá. Então o autor não paga nada e submete o artigo. Se for aceito, ele vai ser publicado e o leitor recebe gratuitamente esse artigo. Então esse é o primeiro caso. Bom, aí vem uma pergunta. Tá bom, o autor está ganhando porque ele está divulgando o conhecimento que ele fez. Ele tem um ganho. O leitor está ganhando porque ele recebeu uma literatura e está ganhando conhecimento. E quem trabalhou aqui? Está ganhando o quê? Experiência. Então, essa editora precisa se sustentar. Ela tem gente trabalhando 8 horas por dia lá. E como que ela paga essas pessoas? Ou é milionário que vive de mesada dos pais, né? O dinheiro tem que vir para cá. Então, um jeito do dinheiro vir para cá seriam fontes externas, por exemplo, de governo. Aqui no Brasil podia ser CNPq, CAPES, FAPESP, outras FAPs que existem pelo país, né? Ou seja, alguma coisa externa, tá? Para a editora, não é? Alguém tem que estar pagando isso. A própria universidade pode pagar essa editora, sendo uma editora dela. Então ela sustenta com o dinheiro que vem da onde? Ou vem o dinheiro, que é uma pública, né, do governo, ou vem do pagamento que os alunos que estudam lá pagam, né, das mensalidades, que significa então vir da própria população, ok? Mas precisa vir esse dinheiro de algum lugar. Então esse sistema só vai se equilibrar se isso aqui for nutrido. Ninguém vai trabalhar de graça, vocês sabem disso, não é? Tá. Esse segundo caso, o autor paga para a publicação caso o trabalho seja aceito. Então, uma revista séria, foi aceito. Agora, para publicar, vão ficar em tantos mil dólares. Ok. Ele paga e os leitores recebem gratuitamente. O que está envolvido nesse segundo caso aqui? Está envolvido o seguinte. Bom, por que o autor pagaria isso? Bom, de onde sai o dinheiro para ele pagar essa editora, em primeiro lugar? De onde sai o dinheiro? Uma editora comercial. Olha, o dinheiro pode sair do bolso dele. Ele mesmo paga do salário dele, da bolsa que ele recebe, ele espreme e paga, não vai conseguir, mas em todo caso, né? Por que ele pagaria? Porque ele deseja tanto que aquilo seja divulgado e ele quer esta revista que está nesta editora. É o sonho de consumo dele. Ele paga. Às vezes você não paga para comer uma coisa que custa R$30, você não paga 80 para ir num certo lugar que tem um requinte, né? Você paga.
Então, você paga mais porque você quer outras coisas. Você podia comprar um material e comer na sua casa, por que você não come? Não, é que eu quero ir lá é gostoso. Ó, você vai pagar uma cerveja, tanto na sua casa, você compra no supermercado, compra gelar e ponto. Agora, você vai num lugar de requinte, você vai pagar muito mais caro, 3, 4, 5 vezes mais caro aquela cerveja. E por que você vai tomar lá? Ah, o requinte. Então tem motivos que levam o autor a querer até pagar do bolso dele, se ele tiver o dinheiro. O mais comum não é esse, obviamente. O mais comum é o quê? Ele busca dinheiro de fontes externas. De onde? Ou da empresa que ele está trabalhando, e que vê que aquilo vale a pena, então a empresa compra para ele. Ou ele está numa instituição pública, tá? Ele pega dinheiro do governo. Por exemplo, ele faz um pedido para a FAPESP, para as FAPES, né? para a CAPES, para o CNPq, para pedir um auxílio para ele publicar. O trabalho foi aceito, eu preciso só do dinheiro. E vai pedir esse dinheiro aí em algum lugar. Ok. E a editora recebe, então, o dinheiro. E esse dinheiro, problema dela, eu não sei os gastos dela. E ninguém sabe, ele sabe. As editoras sabem. Tá? As pessoas que ficam escrevendo textos por aí, não sabem. Estimam. Tá? Só os funcionários de internet, os preços variam muito. E a qualidade também. Então, depende. Certo? Então, nós temos que tomar cuidado para fazer essas avaliações mais levianas. Agora, ele distribui gratuitamente. Então, se esse dinheiro veio do governo para essa publicação, e isso vai ser distribuído livremente, puxa vida, é um repasse, né? Isso aqui faz sentido. Faz sentido. Ok? Esse aqui faz sentido. Esse aqui, o autor não paga nada e a revista ainda cobra dos leitores. Você fala, puxa, é absurdo. Olha, eu também pensava que era absurdo. Mas acontece o seguinte, por que esse entregou de graça? Ah, porque é o sistema. Não, não é o sistema. Está o sistema. O sistema não é assim. Está assim, em alguns casos. E por que você entrega? Ah, eu quero tanto divulgar que eu entrego. Eu não quero saber do dinheiro. Mas você tem o seu retorno. Você está ganhando, não financeiramente, mas você está ganhando. A vaidade não é só a vaidade no sentido pejorativo. É uma ânsia do cientista em querer ver a sua obra divulgada. E às vezes isso é tão forte que ele fala, puxa, publica. E alguém vai ganhar dinheiro que vem daqui. Porque se não viesse o dinheiro daqui, viria de onde? Teria que ser esse sistema aqui. Vir de fontes externas. Tá? Agora, se vem de fonte externa e ele ainda cobra aqui, aí é problemático. Olha, ele faz, né, aquela revista recebeu apoio do CNPq para fazer suas publicações. E mesmo assim ela cobra, aí tem problema. Eu já vi gente vendendo livros que foram patrocinados por CNPq, CAPES, por instituições governamentais, não importam quais. Né? Então, isso é complicado. Mas, escuta, você já está pago, o seu problema é divulgar, já que você não quer pôr dinheiro do seu bolso, então por que né, essa editora está agora vendendo aquilo? Porque ela já recebeu o dinheiro. E a menos que tenha recebido apenas um percentual pequeno, né, e está completando com um percentual pequeno aqui também. Mas aí difícil saber, porque você tem que ter toda a planilha na mão para julgar. Para julgar tem que ter a planilha na mão. Mas é um caso, tá, que é mais comum. Certo? Por quê? Tem uma certa validade. Olha, a editora está aceitando isso aqui. Quem está doando é este, pelas suas razões. Ele não está sendo coagido a doar. Se há um sistema que o coage a publicar, não é a editora. É o sistema do meio universitário. É a pressão por currículo, por não sei o quê. É isso que está coagindo essa pessoa a se sentir
puxa, se eu não publicar, eu vou sair não sei da onde, então eu dou um jeito aqui. Eu entrego qualquer coisa e alguém está ganhando dinheiro com isso. Mas está fazendo o serviço. Se fizer um serviço bom, compatível, ok. Né? E esse aqui está comprando por quê? Porque interessa para ele. De onde vem a verba para essa pessoa que compra? Raramente vem do bolso dele. Se ele quiser muito, ele paga. Mas normalmente essa verba vem de instituições. Por exemplo, no Brasil, nós lemos muitas revistas gratuitamente que são compradas pela CAPES, tá? Que é governo. O governo compra e nós lemos um monte de revistas gratuitamente. Tá? Coisas que em outros países talvez você não tenha um sistema tão bom assim. Né? Pelo menos em muitos países você não tem. Nesse sentido, nós temos uma boa disponibilidade. E a CAPES prioriza, obviamente, aquelas instituições de ensino superior que têm uma pós-graduação, de acordo com o nível de alguma forma, porque também não consegue distribuir para muita gente. O sistema tem um custo, né? E vai aumentando a distribuição, vai aumentando esse custo. Tá? Mas, enfim, tem que pensar esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Ok? Esse aqui, ele pode até comprar com o dinheiro dele. Por que ele pode comprar com o dinheiro dele? Ah, mas o cara está lá trabalhando, ainda está pagando para trabalhar. Imagina, eu vou comprar um computador com o dinheiro do meu bolso para levar para a instituição para trabalhar lá. Essa é uma visão assim, gente. Pensa o seguinte, se você está pensando assim, você está no lugar errado. Eu também não acho que tem que tirar dinheiro do seu bolso, mas eu quero mostrar que existem situações que você tira e feliz. Porque quando aquilo que você faz não é o trabalho do outro, mas é o seu ideal, você está pagando pelo seu ideal. E aí você faz isso, tá? Como essa entrega aqui. Ela pode também estar sendo o ideal dele. Meu ideal é divulgar isso aqui, eu quero que as pessoas vejam, eu quero que isso daqui seja usado por essas pessoas, e não importa, eu não quero dinheiro, eu quero que faça, porque aquilo é o ideal dele. Quando o cientista, ele tem na ciência e até na educação, porque é difícil separar o cientista da educação, né? Uma palestra você já está sendo um educador, então praticamente todos são cientistas educadores. Então veja, quando o indivíduo está nessa atividade, porque ele tem um ideal com aquilo, ele não mede esforços para fazer o que for preciso. Tá? Óbvio que se ele tiver dinheiro que vem de fora, ele pega. Uma questão óbvia de economia e justiça, no certo sentido de que não é errado pegar dinheiro de fora. É diferente eu pegar o dinheiro do governo e levar minha família a passear, sendo que foi um dinheiro que foi investido para fazer pesquisa. Aí é errado. Tá? Mas não, o dinheiro está lá, investido para isso, eu estou comprando um artigo e vou usar honestamente nisso. Agora, se não tem jeito, para eu não sentir meu ideal prejudicado, eu prefiro pagar se eu tenho condições. Tá certo? Então não é tão absurdo assim. Não é? E digo para vocês, poucas pessoas no mundo têm a chance de trabalhar naquilo que é o seu ideal. A maioria trabalha no ideal do outro. Aí é que vem o sofrimento, a insatisfação, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu falo, formar cientista não é pegar qualquer pessoa e falar, vai lá, vai virar cientista agora. Não, não, a pessoa tem que querer aquilo como algo do ideal dela, como uma procura de vida dela, não de vida financeira para ganhar salário, não é isso. Né? É uma busca que ela tem interna e aquilo se complementa. Nesse sentido, você vê muitas vezes o professor universitário, ele trabalha à noite, ele trabalha de sábado, de domingo, ele trabalha em feriado, e trabalha. Eu sempre falo para as pessoas, professor universitário, normalmente ele trabalha muito mais do que 8 horas por dia e não ganha, na instituição pública, não ganha hora extra. Tá? E por que ele faz isso? Porque ele é bobo? Né? Tem aqueles, que é uma maioria até, que deu 6 horas, tchau, tchau, vou embora, vou cuidar da minha vida, estou construindo uma casa, não quero saber, eu tenho que ir lá, chega atrasado, vai embora mais cedo.
Esses são os sanguessuga do sistema. Agora, tem aqueles que realmente estão lá porque amam aquilo. Eles veem no lugar que eles estão como a chance de poder executar aquilo que internamente é o ideal dele. Tá? Então é diferente. Então a pessoa pode até pagar. Não é? Não podemos simplesmente classificar, mas o cara tira dinheiro do bolso. Dependendo da causa, eu tiro. Você não tira? Eu tiro. Então veja, é importante você perceber. Até o pincel voou daqui. É importante você perceber, né, como que esses gastos têm que ser ponderados. Não é simplesmente, é capitalismo, é isso, é aquilo. Calma, certo? Calma. Então esse é o terceiro sistema aqui. Tem um quarto sistema que é assim. Esse aqui ele paga para a editora. E aqui o leitor paga para ter o produto. Puxa, ele está pagando para a editora e a editora está cobrando do leitor. Esse é um sistema um pouco mais complicado. Tá? E você tem que ponderar. Porque você pensa assim, poxa, se eu estou pagando uma quantia razoável, teoricamente isso aqui tinha que pular para esse sistema aqui. Tá? Calculo o preço, eu vou me virar como autor, as instituições vão pagar isso para mim, e é função dessas instituições investir na produção de conhecimento, e a publicação ela é um passo metodológico para isso ter chance de virar conhecimento científico. Pensa nisso, ele é um passo metodológico. Não adianta você comprar um equipamento de $10 mil, ter outros gastos, fazer a pesquisa e depois querer economizar na revista de publicação. É jogar o que está lá atrás fora, porque pode ser que aquilo, por causa da revista, fique esquecido. Ou não tenha um impacto merecido. Então entenda que a publicação ela é o último passo metodológico para isso. O que vai virar você não sabe. Mas você faz certinho. Assim como quando você está coletando dados, você não sabe o que vai virar. Mas você está fazendo certinho. É que as pessoas acham que a publicação é uma coisa que não tem nada a ver. Agora já coletei dados, acabou a parte metodológica. De jeito nenhum. Quando se faz um projeto, pede dinheiro para isso também. Está dentro. E se reclamar, você fala assim, tá bom, você quer então que eu faça a pesquisa e não publique? É essa a sua concepção de produção de ciência? Concepção completamente equivocada. Tá? Então, vai por aí. Então, esse caso teria que ser muito bem justificado, dizendo, olha, o custo é 100, eu peguei 50 desse, 50 desse. Tá? Um pouquinho mais, né? Peguei 55 desse, 55 desse. Gastei o custo de 10, sobrou um lucro de 100, sobrou um lucro de 10. Mas isso você nunca vai saber e vai estar todo mundo desconfiando. Talvez não seja justo desconfiar, mas conhecendo a realidade, a gente vê em termos probabilísticos, provavelmente tenha problema aí, né? Então é um sistema mais complicado, certo? Esse sistema aqui é diferente. A editora paga para o autor, e eu só estou falando de autor, editora e leitor. Eu não estou falando de revisor. Isso eu faço no outro vídeo que eu vou gravar, tá ok? Olha, o autor recebe pelo trabalho que foi aceito. Olha, se o seu trabalho for aceito, a gente paga $3 mil. Tá? Aí a editora vende para o leitor. E o leitor que quer ler vai conseguir o dinheiro institucional ou do bolso para ele comprar. As editoras, tá, de livros geralmente fazem isso aqui. Elas recebem o livro e julgam. É um produto. Esse produto vende. Então eu vou pagar, sei lá, 5% para esse autor. Normalmente é de 3 a 5. Se o autor faz livros que vendem mais, isso pode chegar nos 10, 12, 15, 20%, tá? Mas geralmente esse é o percentual. Porque depois a editora, tem o distribuidor, tem a livraria,
tem um monte de intermediários, né? Ou tinha pelo menos, né? E isso torna todo o custo maior. Então vejam, o autor recebe porque ele entregou um produto que os editores da revista gostaram, que a editora gostou. E ela vende esse produto. É justo. Se ela comprar algo por $1.500 e não conseguir vender, ela está no prejuízo. Mas essa é a qualidade da editora. Ela tem que ter qualidade para comprar certo e vender adequadamente. Se ela extrapolar demais o preço, provavelmente ela não venda. Né? Então, a maioria das lojas de comércio fazem isso. Elas compram o produto e vendem o produto. Ao comprar o produto, ela tem que saber comprar. Se ela comprar caro, ela vai ter que vender caro. E se vender caro, se tiver concorrência, talvez não venda. Ah, mas no caso do artigo científico não tem concorrência, porque aquele artigo é um só, vírgula. O que tem de artigo falando quase a mesma coisa é muito. Segundo ponto, as pessoas estão buscando o mais adequado. Se ele pode comprar 10 artigos, o 11º ficou de fora. Se ele pode comprar só um, o restante ficou de fora. Então, existe uma certa competição entre o interesse do autor. Raramente o indivíduo quer exatamente aquele texto e vai vender a casa para comprá-lo. Né? Lógico que não vai vender a casa, mas né, mostrar isso. Então, é uma relação que ocorre. Tá? Então, vamos esquematizar isso aqui na frente agora, da seguinte forma. Aqui, tá? O autor entregou de graça é 0. Aqui, entregou de graça é 0. Ah, isso é o paraíso. É o paraíso se alguém estiver bancando, porque não existe milagre. Tá? Se você for empregado dessa editora, eles vão falar assim, olha, a gente recebe de graça e entrega de graça, aqui ninguém pode receber. Você trabalha 8 horas aqui para mim? Só se for uma causa ideológica sua muito forte e você tiver quem te sustente ou uma outra via de sustento. Depois das 8 horas você vai trabalhar em outro lugar para receber uma via de sustento. Ou você vive isolado do mundo, num cantinho autossustentável. Também é uma possibilidade. Mas exceções não fazem a regra, tá certo? Então veja, aqui também. Ó, aqui eu tenho um 0 aqui, porque é gratuito, e aqui eu tenho uma venda, tá? Isso daqui está entrando para a editora, então eu vou pôr assim, ó, mais um para a editora. Está indo para lá, o autor está pagando lá. Focando na editora. Agora aqui, está entrando de graça e está recebendo de lá. Então está recebendo mais um, a editora. Tá? Aqui, está entrando para a editora, então é mais um, e está entrando para a editora. Opa! Certo? É aquele caso que a gente discutiu. E esse caso aqui, está saindo da editora, ela está pagando, e está entrando aqui. Lógico que não pode ser 1 e 1, porque senão a editora não ganha nada, ela tem que pagar suas coisas e ter lucro. Certo? E ao fazer isso, então, esse balanço, esse daqui deve ser maior do que esse daqui. Se for menor, aí está em prejuízo. Esse aqui, como aqui é 0, não precisa ser maior. Como aqui ela está recebendo desse, aqui não precisa cobrar. Teoricamente, não. Né? E aqui tem uma fonte externa injetando dinheiro. Senão, ó, isso daqui vai dar 0. Isso daqui vai dar 1. Isso daqui vai dar 1. Isso daqui vai dar 2. Isso daqui vai dar 0. Esse também vai precisar de um balanço que saia do 0, para poder pagar e gerar tudo aquilo lá. Essas são situações que a gente tem que pensar, né? Quando se fala revista paga e tal. Eu tenho uma proposta que é muito simples, já coloquei até aqui no YouTube, mas eu vou repetir rapidamente essa proposta. É a seguinte, olha, como você baixa o custo dos artigos? Ah, mas os artigos estão caros, as assinaturas estão caras, como a gente baixa o custo? Olha, o jeito de baixar o custo é a concorrência.
Esse é o jeito adequado de baixar. Ou você arruma quem pague para você, que seria o governo, e aí então o custo fica dentro do pacote de investimento social do governo em relação à ciência e tecnologia. Tá, ok? E educação, porque parte disso desdobra posteriormente. Eu não estou falando de revista não científica, que seria o caso da conversa da ciência com a sociedade, né? Porque aí é um outro tipo de revista, mas que gera, ó, tudo que sai daqui pode ser lido por essas revistas e divulgado, citando, mas divulgado, para vender para a comunidade em geral, escrito numa linguagem que essa comunidade em geral entenda. Porque se elas lerem isso aqui, elas não vão entender provavelmente. Tá? Vão entender mais ou menos, e entender mais ou menos é pior às vezes do que entender direito. Né? Às vezes não, sempre. Você pode me falar do preço do dólar, mas eu falo, o preço do dólar não é culpa do autor, não é culpa da editora, não é culpa do leitor. Muitas vezes é culpa de governos, de uma política internacional, né? De um sistema econômico, e o dólar está alto. Por exemplo, a editora lá da Inglaterra não tem culpa, ou pelo menos não dá para pontuar isso diretamente, tá? Se quiser achar que tudo é culpa do capitalismo, então todo mundo tem culpa, ok? Porque eu não conheço nenhum que não use o sistema capitalista, né? Então, se tem uma editora lá na Inglaterra que cobra o trabalho dela, mas o dólar está alto. Problema seu. Eu estou aqui no Brasil, mas por que o seu país tem um dólar alto? Nós estamos construindo nosso país. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, tá? Somos fracos em certos pontos, por isso apanhamos. Quando apanhamos, não tem saída, né? Então já tivemos situações de inflação muitíssimo maior do que essa que você está vendo no mundo. E há poucas décadas atrás, né? Década de 80, por aí, foi um negócio absurdo. Então, você tinha quase 80% no mês. Né? Então, veja, tem coisas que a gente tem que ponderar no sistema. Eu vejo as pessoas falando desse assunto de forma muito leviana, porque tem isso, aquilo. Espera um pouquinho, entenda os dois lados. Tá? Entenda esse lado, entenda esse e também entenda o lado, não só da academia, mas o lado da editora. O jeito de você lutar é usar um sistema como este, financiado pelo governo, tá? E que seja tão bom que force redução, nesses custos aqui, tá? Que force redução nisso. É que as revistas que são gratuitas normalmente, né, não vão competir com essas outras. Por quê? Porque os sistemas tendem a ser barato. Sistema barato nunca trabalha com o melhor. É muito difícil trabalhar com o melhor. Tem algumas exceções, mas isso são exceções. Então é lógico, o profissionalismo passa longe. O cara está fazendo de boa vontade, você vai cobrar muito dele, ele fala, estou tentando ajudar. Ah, tá bom, tá bom. Agora, você paga um salário, se o cara leva uma vida razoável com aquele salário, você fala, meu, faz isso daqui. Eu estou sendo pago para fazer isso, eu quero direito e no prazo. Não, eu não quero. Você não quer, então você vai embora, eu trago outro. Ah, eu quero. Então é o preço que você paga, como todos nós pagamos. Certo? Então, a gente tem que ter essas compreensões, tá? Acho que o recado é esse para vocês. Tentar entender que essas discussões... eu peguei um pedaço da discussão. Tem mais coisas, mas, assim, acho que esse é um ponto que pouco se olha nele. Eu gosto de trazer coisas que as pessoas falam, mas não costumam dizer. Né? Então eu tento trazer coisas para tentar trazer uma coisa diferente para colaborar. Porque trazer o que todo mundo já está falando, não adianta, já tem gente falando, gente boa, falando um monte de coisa legal por aí, por que eu tenho que ficar repetindo o que eles estão falando? Não é verdade? Então acho que a participação da gente é nesse sentido, ok? Espero que vocês tenham gostado e boa sorte aí.